Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Depois da ressaca das eleições europeias, viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá. Como bem soube este feriado entre as eleições e o recomeço de mais uma Fala semana. por ti. Ela esteve a trabalhar. Terrível, terrível. Mas para mim são bastante bem depois de uma maratona eleitoral aqui no Público e vamos continuar a olhar para a Europa. Hoje com o som do agora comentador António Costa à CMTV na noite eleitoral. Posso, aliás, confirmar aquilo que o Dr. Montenegro acabou de dizer, que ainda não era Primeiro-Ministro e tinha-me transmitido que daria esse apoio. Eu, aliás, por-lhe a questão... Porque eu também ficou agora surpreendido. Não, porque eu também nunca aceitaria ser Presidente do Conselho Europeu sem o apoio do Governo do meu país. Isso para mim era uma condição... Podia acontecer, não é? Podia, mas eu nunca aceitaria que isso acontecesse. Mas transmitiu essa ideia a Montenegro, de algum modo? Sim, não, perguntei-lhe. Depois de ele ser Primeiro-Ministro, voltei a perguntar qual seria a posição do Governo português se a questão se viesse a colocar. E ele respondeu-lhe diretamente? Ele respondeu-me diretamente. Ana, Costa não queria avançar para esta candidatura informal, de certa maneira, sem o apoio do governo português, e Luís Montenegro deu-lhe a mão. Isto é uma trégua que se faz com o PS, ou seja, eu apoio Costa para o Conselho Europeu e o PS, enfim, não me cria aqui grandes problemas neste Orçamento de Estado que aí vem. Foi este acordo que foi feito de forma relativamente informal, ou nem por isso? Isso não me parece, por acaso. Não parece que haja esse acordo, independentemente do PS poder vir a viabilizar, estou convencida disso, o orçamento vem aí. Mas acho que não houve esse acordo. O que houve é António Costa. Isto explica melhor que António Costa não tenha entrado na campanha, depois de ter sido muito solicitado a entrar. Marta Temido chegou a dizer mesmo que ele entrava e ele não entrou, não é? Ele não entrou porque obviamente queria o apoio do governo e não queria aborrecer o governo a fazer campanha pelo PS. E eu parece-me que... Pois é uma coisa terrível, quando o Montenegro diz aquilo, de que já tinha avisado toda a gente mesmo antes de ser Primeiro-Ministro, esqueceu-se foi de avisar o seu candidato, o Sebastião Bugalho, chegou a dizer que Costa era passado e que via o futuro. Portanto, quando viu o Sebastião a aplaudir o Montenegro, a dizer que tinha escondido toda a gente, mas tinha avisado toda a gente lá fora no sentido do PPE, do Partido Popular Europeu, Sebastião Bugalho estava, quer dizer, podia ter avisado o candidato, de facto não gostava nada. Mas isto é o sonho de António Costa completado pelas linhas mais tortas que pode haver. Isto é o Deus escreve direito por linhas tortas. Isto era um sonho de António Costa, que não sem dúvida será um excelente Presidente do Conselho Europeu, também não tenho dúvidas em dizê-lo, mas se não tivesse sido a maldito parágrafo e depois os malditos dinheiro encontrado no gabinete do chefe de gabinete, mas o parágrafo levou logo à admissão de António Costa, isto se calhar seria muito mais difícil de acontecer. Eu não estou a dizer que, obviamente, não houve aqui nenhuma... O António Costa sofreu muito, obviamente, com aquele parágrafo, porque foi um choque não só político como pessoal, não é? Estar sob suspeita no seu próprio país foi uma coisa que devem ter sido meses muito difíceis para o antigo Primeiro-Ministro. Mas ele nasceu com qualquer coisa virada para a lua, sem dúvida, porque é muito interessante como é que o sonho dele vai ter com ele. É que até a derrota de Macron neste domingo foi uma vantagem para Costa, porque sabemos que Macron queria meter Mário Draghi, portanto, dessa Macron maneira... queria Draghi, mas Macron não desgosta de António Costa, ou seja, a dada altura realmente passou-lhe pela cabeça a questão de Draghi. Embora a questão de Draghi também nunca pegou assim tanto. Até pela idade de Draghi, estamos a falar de uma pessoa, eu sei que na América... Qualquer dia até aos 100 anos é possível ser presidente. Sim, eu sei que na América a idade é outro género, mas Mário Draghi provavelmente não estaria para isso aos 78 anos, não é? Costa queria efetivamente, Costa quis, Costa teve que recusar uma primeira vez porque não podia deixar Portugal, e agora iria recusar uma segunda vez para não perder a maioria absoluta, provocando eleições antecipadas. Entretanto, o destino, por
enfim, por vias muito, muito, muito erradas e sinuosas e que o fizeram sofrer, sem dúvida, mas veio ter com ele. E eu acho que isto é um grande momento para Costa. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa muito interessante que se passou na sede da AD, que o Miguel Pinheiro, o diretor do Observador, contou, que é muito interessante. Quando a Rita Tavares, que é a nossa colega do Observador, faz a pergunta sobre se Montenegro apoia Costa para o Conselho Europeu, desata toda a gente a vaiar. O nome de António Costa, exatamente. O nome de António Costa. Depois, mal Montenegro faz aquele discurso de apoio a António Costa bastante intenso, desata toda a gente a aplaudir o nome de António Costa. Portanto, pronto, isto é uma piadola, mas demonstra incrível como alguém consegue ficar de bestial a aliás, de bestial a besta é muito fácil. Besta a bestial num segundo. De besta a bestial num segundo. Foi encantador. Agora, de facto, pronto, cumpriu-se. O António Costa vai sem dúvida ser indicado como Presidente do Conselho Europeu, já não há muitas dúvidas sobre isso. Ele é muito popular na Europa, foi sempre muito popular na Europa, e é um homem que desde o tempo em que era Ministro da Administração Interna, da Justiça, que conhece que esteve em Conselhos Europeus, portanto já não é só os últimos 8 anos de Primeiro-Ministro, embora nos últimos 8 anos ele tenha criado várias pontes, ele é especialista em fazer pontes quando precisa delas. Eu ia dizer é que isto é uma chatice para a Média Livre, porque vai lançar um canal agora na próxima semana e ainda antes de lançar o canal já o comentador está a prazo, o comentador principal, não é? É muito aborrecido, mas conseguiu dar-lhes uma excelente notícia. É verdade. A notícia da noite das eleições, mais do que a vitória ou a derrota, foi a questão de António Costa ser candidato ao Conselho Europeu, porque ele, embora não tivesse sido com estas letras, bastou ler quando ele diz aquela parte: eu nunca aceitaria ser candidato sem o apoio do meu governo. Portanto, obviamente está tudo feito. Helena, António Costa passou de besta a bestial para a AD, para Luís Montenegro, e tem o caminho aberto agora para o Conselho Europeu. Sim, acho que agora é a alegre caminhada de Costa, já estamos nessa fase. Ainda voltando só ao Montenegro à noite de domingo, foi uma habilidade ali de Montenegro perante a derrota eleitoral lançar o apoio e a forma como ele fez, exatamente, contando bastidores e que do empenho e da alegria também com que estava a colaborar para que aquilo viesse a acontecer. Era o plano B, não é? Ou ganhava ou se não ganhava, vamos falar aqui de António Costa e desviar as atenções, e funcionou muito bem. Nós aqui no Soundbite e no jornal já nos últimos tempos víamos a falar, e a Ana a escrever sobre a possibilidade de António Costa vir a ser Presidente do Conselho Europeu, e sempre falámos disso e às vezes até suscitando alguma surpresa. Eu lembro-me que quando foi as eleições de 2022, Ana, já nessa altura não se falava de outra coisa que não a possibilidade de Costa sair para o Conselho Europeu. Daí a necessidade de Marcelo fazer aquele discurso. Exatamente. É que isto já há mais de 2 anos, realmente, que é uma possibilidade, não é uma coisa de agora. E, portanto, as conversas que Montenegro diz que teve com Costa, quando Costa ainda era Primeiro-Ministro, deve ter sido desde o início de Montenegro ser líder do PSD, com certeza. Na realidade, já na anterior legislatura europeia, Costa era um dos nomes indicados. Exato, e resolveu ficar em Portugal, não é? Como sabemos. Foi ser convidado no passado, só que não aceitou porque não queria abandonar Portugal. Mas ele chegou a ser formalmente convidado. Na última, ou seja, depois de 2019. Exatamente, há 5 anos. Queria só acrescentar uma coisa, respondendo à tua primeira pergunta que fizeste à Ana, que é se isto se pode transpor de alguma forma para o Orçamento de Estado. Exatamente. Voltando a esse início, quer dizer, António Costa, não duvido que tenha a posição de José Luís Carneiro, que foi a pessoa que ele, quer dizer, oficialmente não apoiou ninguém na corrida à liderança do PS, mas era a pessoa mais próxima dele e que defendeu que o PS devia viabilizar orçamentos da direita. E, portanto,
julgo que Costa vê com bons olhos isso, mas quer dizer, o acordo, se nem é acordo, não é? Mas uma coisa é António Costa, outra coisa é Pedro Nuno Santos, não é? E como a gente percebe bem, lá dentro do PS são coisas muito separadas. Para as pessoas é tudo PS, mas para o efeito de conta não tem vasos comunicantes. As bandeirinhas são as mesmas, as espingardas é que são outras. Exato. Está feito por hoje. Um beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.